Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Continuação aqui do Sola Escritura dos Padres Apostólicos. Diz o Rafael Pablo que os pais eram protestantes, porque todos eram sola escriturista. Realmente existia igreja protestante? Olha só como os caras eles liam a patrística e tentam colocar visão protestante. Simples, não tinha um cano definido ainda. Tinha um cano do Velho Testamento. Mas os apóstolos usavam a Septuaginta, a Bíblia dos 70 rabinos, tal, etc. Que os judeus usavam o cano hebraico, que tem os 39, porque foi tirar os 7 do Concílio de James, tinha revelações profundas a respeito do verbo. Por isso que foi tirado esses 7 cano no Concílio de James, mas os apóstolos lia e usava o cano do Velho Testamento, a Bíblia dos 70, com 46 escrito, tal, etc. Simples entender isso. Olha só. No Sola Escritura. E para começar, eu quero te dar 3 motivos do porquê você não pode confiar cegamente nos escritos dos padres apostólicos ou na patrística. Por que você não pode confiar cegamente nesses escritos? Tem 3 motivos. Primeiro, existe uma confusão de termo pelo catolicismo sobre o que é fonte do cristianismo. Patrística não é fonte do cristianismo, ele está próximo à fonte do cristianismo. Aqui já é uma farsa. Patrística não é fonte do cristianismo? Quem são os pais patrísticos? São os bispos, são os sucessores próximos, como, por exemplo, Santo Irineu de Leão, dos discípulos, dos apóstolos. Como a patrística não é fonte? Para vocês não pode ser, mas para nós são verdades de fé. São pregações dos pais da igreja que deram a vida pela igreja. Por isso que nós temos 3 tripés. Tradição, magistério e escritura caminha lado a lado. Estão na mesma unidade. Por quê? A patrística mostra e nos ensina como os primeiros cristãos defenderam a igreja e como os primeiros cristãos combatiam as heresias da época. Que é muito parecida com as heresias de hoje. Todo esse contexto, toda essa visão diabólica protestante, a igreja já combateu. Por que eles falam isso? Porque quando o protestante vai comprar uma patrística, vai ler a patrística, para tirar a visão do magistério, para o cara não se converter a católico. Quando o cara começa a ler a patrística com um desejo de conhecer realmente a verdadeira igreja, a verdadeira essência da verdade, não essa mentira, essa torre de Babel que são o protestantismo, os caras não acreditar. Mas, infelizmente, muitos acabam se tornando católicos. Do cristianismo, ele está próximo à fonte do cristianismo. É importantíssimo você verificar o que eles escreveram, o que eles ensinavam, quais foram as doutrinas que eles estabeleceram, quais eram os problemas da igreja naquela época. Tudo isso é importantíssimo e os protestantes deveriam ler mais a patrística. Mas eles não são fontes do cristianismo. Eles estão próximos à fonte, mas eles não são fontes do cristianismo. E existe tanto essa confusão de termo que logo na apresentação do livro dos padres apostólicos, que vai fazer uma apresentação a respeito de toda essa coleção da patrística, vai falar o seguinte: surgiu pelos anos 40 na Europa, especialmente na França, um movimento de interesse voltado para os antigos escritores cristãos e suas obras conhecidas tradicionalmente como padres da igreja ou santos padres. Com o Concílio Vaticano II, ativou-se em toda a igreja o desejo e a necessidade de renovação da liturgia, da exegese, da espiritualidade, da teologia a partir das fontes primitivas. Surgiu a necessidade de voltar às fontes do cristianismo. Tá vendo a confusão? Nós não temos aqui as fontes. Confusão aonde, meu querido? Patrísticas são a fonte, são a raiz para você entender o cristianismo, o catolicismo. Tanto que o texto é o quê?
padres apostólicos. O que são padres apostólicos? São aqueles que foi confiado diretamente pelos os apóstolos. Olha só que interessante, cara. O protestantismo, cara, é simples refutar qualquer protestante, por mais que tenha um diploma de doutor. Eles vai ler a patrística como você pega, por exemplo, Tiago Dutra, como você, por exemplo, Lucas Vanzoli, Bruno Lima, como por exemplo, Rafael Pablo, como por exemplo, João Oliveira, todas essas cambadas aí de seguidores e discípulos de Lucas Vanzoli, eles pegam a patrística e fazem a mesma coisa que o Rafael Pablo. Não, a patrística é protestante. Pega e vai distorcendo falas da igreja. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso à patrística. Hoje temos pesquisa, dá pra gente pesquisar realmente se esse cara tá falando a verdade. Temos a internet, temos o Google, temos documentos da igreja, temos pessoas que têm um trabalho sério na internet, como os apologéticos católicos, etc, né? Tá vendo a confusão? Nós não temos aqui as fontes do cristianismo. Nós temos aqui os escritos próximos à fonte do cristianismo. Mas as fontes do cristianismo são os escritos dos apóstolos, não os escritos dos pais da igreja, não os escritos dos... Aqui ele já está fazendo a confusão. Então, o protestantismo são fonte, fundamento dos apóstolos? Não, cai por terra então. Então por que você vai seguir o protestantismo se você está falando que os padres apostólicos não são fonte do cristianismo, dos apóstolos, tal, etc. Então o protestantismo é o que então, cara? Olha só, eu prefiro ficar com a visão dos pais apostólicos do que a visão bizarra protestante. Porque eles estão próximos ali, são sucessores dos apóstolos, alguns são direto discípulos de apóstolos, como Santo Inácio de Antioquia, está nesse livro, reconhece a autoridade da igreja. Que Cristo ele deixou um magistério. E esses padres são filhos da igreja, desse magistério. Que é 1 Timóteo 3, que coluna sustentáculo da verdade. 1 Coríntios 2, Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Então, temos uma igreja, temos uma hierarquia, não essa torre de Babel. Então, cara, tem coragem de... Esses caras são cara de pau, cara. E engana muitos, porque se você vê tanta visualização que tem aqui, 10 mil visualização. Uma mentira dessa. Apóstolos, não os escritos dos pais da igreja, não os escritos dos padres apostólicos. Eles estão muito próximos às fontes, têm a sua importância, mas eles em si não são fontes do cristianismo. Fontes é as escrituras, fontes são os escritos dos apóstolos. Então, esse é o primeiro motivo, lembre-se. Ele está falando que a fonte é isso aqui, ó, a escritura. Mas, como isso aqui é a fonte, sem a visão do magistério? Como isso aqui é a fonte, sem a visão da tradição? O próprio Lucas dos Apóstolos 8, 29, 30 e 31 não quis os pessoal, porque ele estava lendo a profecia de Isaías. E Felipe fala, você está entendendo o que você está lendo? Como vou entender que não tem ninguém que me explique? O membro da igreja explicou para Eunuco da Etiópia. Por quê? Para ele não ter essa visão bizarra de Rafael Pablo. Como vou interpretar a patrística? Com a visão do magistério. Se eu for interpretar a minha própria conceito, a minha própria visão, vou ficar igual a Eunuco. Quem explica a patrística? São os pais patrísticos. Por exemplo, ele vai citar aqui Clemente de Roma, que ele fala que é protestante e tal, etc. Só. Os padres apostólicos, como Clemente de Roma, não seguiram o conceito moderno, só a escritura. Esse conceito são conceito moderno, são conceito dos reformadores, visão protestante. Regra de fé somente a escritura. Mas os pais apostólicos não pensavam assim.
E muito menos os apóstolos, porque os apóstolos pregaram, depois escreveram. Primeiro os apóstolos viveram, depois escreveram. Certo? Somente a Escritura, pois vivia em um período onde o cânon o Novo Testamento ainda não estava formado. Formação e autoridade residia na tradição apostólica que via e na sucessão apostólica. Olha só, tinha só o Velho Testamento. Não tinha um cano Novo Testamento como a gente tem hoje aqui, ó, de Mateus, Apocalipse. Não, só tinha o Velho Testamento. Aí o cara vem falar que o cara é protestante. Não tinha um cano fechado. A autoridade era o magistério, a pregação oral. Transmitido por boca. Segundo Tessalonicenses 2:15. Certo? Os pontos principais aqui, ó. Visão de Clemente de Roma. Perfil de Clemente de Roma, considerado o terceiro bispo de Roma, sucessor de São Pedro. Sucessor de São Pedro, sucessor direto, Petrina. Então, se ele é sucessor direto de São Pedro, ele vai seguir de acordo com o que São Pedro pregou, de acordo com o que foi transmitido por o nosso pastoreio universal. Aí o cara tem a coragem de pau falar que é visão protestante. Claro, se você aceitar isso aqui, você vai ter que fazer a primeira comunhão sua. Um dos primeiros pais da igreja. Sua obra mais famosa é a primeira epístola aos Coríntios, 96 ADC, escrita para resolver divisões e rebeliões contra presbíteros naquela comunidade. Olha só. Olha só, cara. Sucessão apostólica. Em vez de apelar apenas para texto escrito, Clemente enfatiza que a autoridade eclesiástica foi transmitida de Deus para Cristo, de Cristo para os apóstolos e destes para os bispos, diáconos. Ele argumenta que os apóstolos instituíram essa sucessão para que a ordem fosse mantida após sua morte. Ó. Olha só. Lucas 10:16, aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me nega, nega aquele que me enviou. Deus enviou Cristo, Cristo enviou os apóstolos enviaram bispos e diáconos. Um dos escritos de Clemente cita extensivamente o Antigo Testamento. Ó. Já faz referência a ensinamentos que hoje, Velho Testamento ele usava. Compõe o Novo Testamento, tratando as Escrituras como autoridade suprema e juntas normas do Senhor. No entretanto, essa autoridade era exercida dentro da Escritura, da igreja, em harmonia com a tradição recebida oralmente dos apóstolos. Olha só, sim, a Escritura é a regra de fé, a Escritura é a autoridade, fonte salvífica, mas com a interpretação infalível do magistério. Ele era só escriturista, sim, realmente, o Rafael Pablo ele está certo, mas com a autoridade do magistério, a Escritura se torna regra de fé e autoridade infalível, porque tem a visão da interpretação correta, que é o magistério. Mateus 28:20, que o Espírito Santo assiste o magistério. Atos, Apóstolos 2:10, o Espírito Santo. As Apóstolos 1:2, a quem foi confiado, os apóstolos. Certo, Rafael Pablo? Claro que você não vai citar todos os pais daí, né? Claro. O debate sobre a só Escritura. Perspectiva protestante. Alguns estudiosos argumentam que o uso intenso da Escritura por Clemente demonstra que ele havia como a norma fiel de fé. Visão do Rafael Pablo, né? Perspectiva católica ortodoxa, defendendo que Clemente recorria à tradição oral. Nossa!
e a autoridade do magistério, porque não tinha o Novo Testamento. O Novo Testamento foi pregado oral, foi transmitido e preservado oralmente, depois da escrita. Ele reconhecia a tradição oral do magistério, né? Hierarquia episcopal, para interpretar corretamente a verdade da fé. Algo incompatível com os conceitos de só escritura, surgindo apenas na Reforma Protestante. Simples aqui. Aqui já cai por terra todo esse vidinho aí, michuruca, fraudulento e prostituído desse Rafael Pablo. Eles não são fontes, apesar de muitas vezes a teologia católica dá a entender que eles seriam fontes do cristianismo. Não, eles não são. Eles são apenas próximos às fontes. São apenas as pessoas que estavam mais próximas às fontes e devem ser lidas com a importância que lhe é devida por estar. E, em terceiro lugar, nós não podemos confiar cegamente naquilo que escreveu os padres apostólicos e a patrística, porque eles não são nem inerrantes, nem infalíveis. Tanto é que você... Como não é infalível? Com a visão do magistério? Sim. Sem a visão do magistério é errante, porque vai ter uso e interpretação pessoal. Por isso que tem o magistério. A tradição. Que é a tradição? A tradição apostólica. A quem foi confiado. 2 Coríntios 3,6. Ele que nos fez ministrar da nova aliança. 1 Timóteo 3,5, que é a coluna sustentáculo da verdade. Se ele tiver a interpretação, uso da escritura sem a visão do magistério, sem recorrer à hierarquia magisterial apostólica, aí é inerrante, está fora. Vai ter visão, sua própria visão, sua própria cabecinha. Mas quando tem a visão do magistério, que é infalível por causa da tradição e do magistério, que são a mesma fonte, só vive que jorra uma só água em duas torneiras, não jorra duas águas. 2 Coríntios 4, não surge pessoas que não proclamam Jesus diferente. Quem são essas pessoas? Que então vão ter uso pessoal. Gálatas 7,2 do Evangelho. São apenas pessoas que semeiam confusão. São esses mestres que semeiam confusão, porque não aceita o magistério. Não aceita a tradição. Não aceita os escritos dos primeiros cristãos, que são sucessores dos apóstolos. E a igreja segue até hoje isso aí. Que não tem como mudar isso aí. Eles deram a vida pela igreja. Por esse magistério. Simples entender isso. Voltando aqui, dar uma pausa aqui. Para você entender o que? Se ele é o terceiro bispo, sucessor de Pedro, então ele entendia e tinha acesso a tudo que São Pedro escreveu, certo? Olha o que São Pedro vai dizer aqui, não pode ser contraditório, pô. Se ele é o sucessor de São Pedro, então ele tem acesso à Epístola Petrina, etc., que vai nos alertar aqui, 2 Pedro 1,20, Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Se acha que Clemente de Roma não tinha acesso a isso? Se acha que Santo Inácio de Antioquia não tinha acesso a isso? Se acha que os padres apostólicos não tinham acesso a essa documentação aqui? Se eu tiver uso pessoal, minha própria interpretação, estou indo contra a Escritura. Eu tenho que recorrer ao magistério. Eu tenho que reconhecer e recorrer à tradição para tornar infalível, para mim ter o entendimento, a interpretação correta da Escritura. Por isso que Cristo fundou uma igreja. E os textos que os protestantes usam, João 5,39, Mateus 22,19, 2 Timóteo 3, do 15 ao 16, Atos Apóstolos 17 ali, os berianos, tal, etc. Mas até o Velho Testamento teve pessoas que foi enviado para interpretar, que são os judeus, são rabinos, porta-voz de Moisés. Então, eu só acredito na Escritura, está escrito na Escritura. O Cristo
recorria à escritura, mas a escritura do Velho Testamentário, que tinha pessoas confiáveis ali para interpretar correto. Até no Velho Testamentário. E no Novo Testamento é o Espírito Santo. É Espírito vivo. Segundo Coríntios 3:6 em diante vai dizer. Aí os caras vêm com essa farsa, com essa novidade, falar que pais da igreja negava, tá, não pode confiar. Claro, cara, você é protestante, cara. Então, cadê a tradição protestante? Cadê o fundamento protestante? Cadê a só escritura na escritura? Não tem. Outro escrito de São Pedro aqui, ó, 2 Pedro 3, como acabei de citar aqui, ó. 16, ó. É que ele faz em todas as suas cartas, ó, São Pedro falando de São Paulo, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, ó, cujo sentido o espírito ignorante, ó, ou poucos fortalecidos deturbam para sua própria ruína, como os faz também com as demais escrituras. Então, cara, se não tiver a visão do magistério, se não tiver engajamento na tradição, tanto cartas e pregação oral. Como diz São Paulo aqui, ó, 2 Tessalonicenses, que os caras têm a coragem de distorcer, ó. 2,15, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservai, ó, os ensinamentos que de nós aprendeste. Como será conservado esse ensinamento? Pelo magistério. Por isso que Paulo fala, a igreja ela é coluna, baluarte da verdade. Efésios 5, 25, santo sem ruga, 27, santo sem ruga, sem vergonha, mas santo irrepreensível, porque a igreja é o corpo mesmo. Colossenses 18, Cristo é a sabedoria, a cabeça da igreja. Seja por palavra, ó, e seja por carta nossa, ó. A pregação oral e depois escrita, por epístolas, para ter corretamente a interpretação, para entender as passagens difíceis que São Paulo fala. Simples. Claro, você vai pegar o padre apostólico, cara, se você for ler a patrística, cara, é muita coisa, cara. Eusébio Cesareia é um estudo, se você for estudar totalmente toda a patrística, é um estudo gigantesco, cara. E todos são católicos. Tá difícil, hein, cara? Salve Maria, seu servo missionário Roberto.